Bom dia, alunos dos terceiros e pré-vestibulares. Vamos trabalhar nessa aula o módulo 10, o módulo 10 do setor da 171 da Geografia Geral, Nacionalismo e Xenofobia. Lembrando sempre, a orientação quanto à teoria, o capítulo, as páginas ou as sugestões de exercícios propostos referentes ao módulo, sempre no último slide da apresentação. Nacionalismo e xenofobia. Para nós iniciarmos, é importante o discernimento de dois conceitos. Estado é diferente de nação. Evidentemente, esse conceito podem se juntar, mas são conceitos diferentes. Estado é um sinônimo de país? Sim. O Estado tem diferentes sentidos dentro da ciência política. O Estado pode ser uma unidade federativa. Nós moramos no Estado de São Paulo. O Estado pode ser um aparelho administrativo. O pensamento neoliberal defende a redução do Estado através dos processos de privatizações. Então, o Estado aí tem um sentido de aparelho administrativo. E por que Estado pode ser um sinônimo de país? O que define o Estado? O que define um país? Primeiro elemento, território. É necessário para a formação de um Estado, de um país, que existe o território. E é nesse território que ele vai estabelecer suas fronteiras marítimas, aéreas, terrestres, e a delimitação das fronteiras é essencial, fundamental para a soberania do país. Um segundo elemento, governo. Existe a necessidade de um aparelho administrativo para esse espaço geográfico dentro das fronteiras. E o terceiro elemento é o reconhecimento internacional. Esse reconhecimento internacional passa pela ONU, a organização política mais importante do mundo. Se um país não tem o reconhecimento da ONU, ele precisa ser protegido por uma grande potência. Um caso clássico é Taiwan. A ilha de Taiwan não tem o reconhecimento da ONU, porque isso é vetado através da atuação da China, que é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas desde a Guerra Fria, desde a Ordem Bipolar, do módulo 5, que o Mendes trabalhou com vocês, Taiwan tem a proteção dos Estados Unidos. A relação Estados Unidos e Taiwan foi fundamental para Taiwan se tornar um dos mais destacados tigres asiáticos. Então, se o país não tem o reconhecimento internacional, ele precisa da proteção ou da defesa de uma grande potência, como é o caso de Taiwan. Nação é um conceito diferente. Nação é um grupo de pessoas. E dentro desse grupo de pessoas, você tem que ter um sistema de identidade. A identidade pode ser estabelecida pela história, pode ser estabelecida pelo idioma, pode ser estabelecida pela religião. Evidentemente, quando você tem um encontro desses dois conceitos, nasce um Estado-nação. Mas o que pode abalar um Estado-nação? Quando numa área do país, numa região, você tem um forte sentimento separatista. O separatismo pode rachar o conceito de um Estado, a partir do momento que uma região almeja, deseja a sua ruptura, a sua separação. Vamos a alguns exemplos. Na Europa, os separatismos eles são intensos, principalmente na Espanha. A Espanha é marcada por vários separatismos, nós vamos destacar dois deles. Um é a região da Catalunha, região nordeste da Espanha. O separatismo catalão ele é antigo, as primeiras manifestações aconteceram no início do século XVIII, e essas manifestações foram violentamente reprimidas pelo Estado espanhol, pela coroa espanhola, pela monarquia espanhola. Quando se fala do separatismo catalão, se destaca a importância econômica. De fato, a região da Catalunha representa entre 20% e 25% do PIB espanhol. Mas o que motiva o desejo pela separação? Qual que é a identidade do povo catalão? O povo catalão tem um idioma próprio, que é o idioma catalão, que também tem origem latina, porém é diferente do espanhol. E no final de 2017 foi feita uma votação na Catalunha pela separação, mas aquela votação foi ilegal, porque não teve a autorização de Madrid, que é a capital política do Estado espanhol. A única maneira democrática de uma região separar-se do país é através do plebiscito, mas esse plebiscito tem que ser autorizado pela capital Madrid. Uma outra região da Espanha, onde você tem um sentimento separatista muito forte, é a região basca, parte norte da Espanha. A principal cidade basca é a cidade de Bilbao, você tem a cidade de Santander. E os bascos
também se identificam pela sua cultura, pelo seu idioma, que é um dos mais antigos do continente europeu, o idioma euskera. E principalmente durante a ditadura do Francisco Franco, de 39 a 75, você teve uma intensa perseguição ao povo basco, que foi proibido até de usar o seu idioma. E uma resposta do povo basco ao autoritarismo do franquismo foi criar em 59 um grupo separatista, ETA, Euskadi Ta Askatasuna, no seu próprio idioma, Pátria Basca e Liberdade. ETA, que nesse século anunciou a sua pacificação, abrir mão da luta armada. Mesmo que exista nos bascos um forte sentimento separatista, esse sentimento não é externado mais por atos terroristas de um grupo que foi uma reação da cultura basca, do povo basco, à ditadura do Francisco Franco, que se encerra com sua morte em 1975. Os dois exemplos de separatismo que eu citei da Espanha envolvem a nacionalidade. É diferente quando você pega um separatismo que atinge, por exemplo, a Itália. O norte da Itália é uma região separatista, mas o separatismo italiano ele tem uma outra motivação. Desde a unificação italiana no século XIX, a parte norte da Itália, chamada Vale do Po, é a região mais rica. A parte sul, a região do Mezzogiorno, é a região de menor desenvolvimento, mesmo que existam cidades como Nápoles, famosa pela sua indústria, ou Bari, pelos seus centros de tecnologia. O sul da Itália não tem a mesma produção econômica do norte. Então o separatismo italiano está muito associado à questão econômica. Um outro exemplo, dentro do Reino Unido. O Reino Unido, que oficialmente no dia 31 de janeiro de 2020 rompeu com a União Europeia. Na votação você teve uma diferença pequena e dentro da federação houve um empate. 2 países votaram pela separação. Quem votou pela separação? Inglaterra e País de Gales. Mas 2 países votaram pela permanência dentro da União Europeia. Escócia e a Irlanda do Norte. O fato do Brexit levar à saída do Reino Unido da União Europeia reacende o separatismo escocês. Os escoceses já foram às urnas em 2014 e antes do plebiscito eles foram ameaçados. Se vocês deixarem o Reino Unido, vocês automaticamente estão fora da União Europeia. Os escoceses se mantiveram dentro do Reino Unido e agora, contra a vontade da maioria, eles têm que deixar a União Europeia. Esse separatismo escocês também ganha força a partir da década de 70 e o separatismo passa por esse mar que banha os países do Reino Unido, o Mar do Norte. O Mar do Norte se destaca pela grande produção de petróleo. O petróleo que está no Mar do Norte ele tem 2 grandes nomes, os países do Reino Unido e a Noruega na Península Escandinava. E embora o petróleo exista uma divisão, a Escócia ela sai perdendo nessa divisão. Suponhamos, os royalties do petróleo geraram 1 bilhão de libras de lucro. Esse lucro você vai dividir entre os 4 países da União do Reino Unido. Então, 25% para a Escócia, 25% para a Inglaterra, 25% para o País de Gales e 25% para a Irlanda do Norte ou Úlster. Se a Escócia deixar o Reino Unido, o lucro que ela vai alcançar com os royalties do petróleo serão muito maiores, porque o petróleo no lado do Reino Unido se concentra no litoral escocês. Então o separatismo da Escócia, que ganha força a partir da década de 70 e 80, está relacionado a uma questão econômica. Fora do Reino Unido, a Escócia vai ter um lucro maior pelos royalties do petróleo. E agora você adiciona a insatisfação dos escoceses que votaram pela permanência na União Europeia, mas foram votos vencidos. Mas o separatismo escocês também passa pela questão econômica. Dentro da Europa, você teve em 2014 uma separação. Houve um plebiscito autorizado por Kiev. Na época, o presidente da Ucrânia era um aliado do Vladimir Putin e por um plebiscito, a península da Crimeia foi anexada pela Rússia. Esse plebiscito teve autorização de Kiev, porque naquele momento o presidente ucraniano era um aliado do Vladimir Putin. Depois que foi divulgado o resultado do plebiscito, pelo qual a Ucrânia perdeu a Crimeia para a Rússia,
Esse presidente sofre intensos protestos, né, abandona o poder e vai se refugiar na Rússia. O plebiscito pelo qual a Rússia anexou a Crimeia não tem a aceitação do Ocidente. Entenda este Ocidente. A União Europeia não aceita o resultado do plebiscito e os Estados Unidos também não aceitam. Mas isso é uma questão política. Divergências entre a União Europeia e os Estados Unidos em relação ao presidente russo, Vladimir Putin. Mas dentro da Ucrânia você tem um forte sentimento separatista nessa região aqui. É uma região chamada Donbás, bacia hidrográfica do rio Don. E essa região é separatista por uma situação semelhante à Crimeia. Se na Crimeia você tem maioria russa, nessa região do Donbás, onde ficam as cidades de Lugansk e Donetsk, também você tem a maioria russa. E a presença da maioria russa, tanto na Crimeia como na região do Donbás, explica-se pelo governo Stalin. Né? O processo de russificação que o Stalin fez. Ele perseguiu diversas etnias, as etnias foram mortas ou deslocadas para a Sibéria, na região norte da antiga União Soviética, e nesse espaço os russos se espalharam. Então, tanto na Crimeia como na região leste da Ucrânia, né, na região chamada Donbás, você tem maioria russa. E é isso que o atual governo da Ucrânia, que tem o apoio dos Estados Unidos e tem o apoio da União Europeia, não quer que a Ucrânia perca a sua região leste. A Ucrânia corre o risco de sofrer uma secessão, uma separação. E essa separação seria extremamente ruim, tanto para a unidade como Estado da Ucrânia, como uma questão econômica. A parte leste da Ucrânia sempre foi a parte mais industrializada. E essa industrialização remonta àquele período que a Ucrânia era a segunda principal república componente da antiga União Soviética. No continente americano, nós podemos destacar um separatismo intenso que ocorre no Canadá. O Canadá é um estado rico, é um estado de grande desenvolvimento socioeconômico, mas é um estado ameaçado pelo separatismo da província de Quebec. Em Quebec é a única província onde você tem o predomínio da cultura francesa sobre a cultura inglesa. O Canadá teve uma dupla colonização. Os franceses chegaram primeiro e estabeleceram uma vila. E a vila do século XVII hoje é a segunda maior cidade do Canadá, que é a cidade de Montreal, dentro da província de Quebec. Se os franceses chegaram primeiro, em algum momento eles vão perder o Canadá para a Inglaterra. Isso ocorre no século XVIII, durante a Guerra dos 7 Anos. Quando a Inglaterra derrota a França, um dos prêmios pela vitória foi o domínio do Canadá. Mesmo que o idioma inglês seja o mais falado no território canadense, em Quebec não. Oficialmente o Canadá é um país bilíngue, mas na província de Quebec, que é a segunda mais rica daquele país, você tem o predomínio da cultura francesa. Então é um separatismo que passa pelo aspecto cultural, que passa pelo aspecto linguístico. No Canadá você tem o predomínio do idioma inglês, mas a parte canadense, onde você tem o predomínio do idioma francês, que tem uma origem latina, você tem um movimento separatista forte, que já produziu 2 plebiscitos com a autorização de Ottawa, que é a capital do Canadá. Houve um plebiscito em 1980 e a vitória do sim, né? Queremos que Quebec se mantenha dentro do Canadá, foi por uma margem considerável, mas em 95 a vitória do não queremos a separação sobre o sim, foi apenas por 0,5% dos votos. Então o Estado canadense ele convive com esse aspecto que é extremamente preocupante para Ottawa, né? O sentimento, o separatismo que você tem na região de Quebec, que pode abalar a estrutura do Estado canadense. É notório que você tem 2 nações distintas dentro do Canadá, pelo menos na sua parte sul, né? A nação de influência de cultura inglesa e a nação de influência e cultura francesa, que é uma cultura de origem latina. Estabelecendo a diferença desses 2 conceitos, né? Então nós entendemos o aspecto, né, do separatismo. O separatismo ele é motivado, em algumas situações, pelo nacionalismo, né, mais intenso. Esse nacionalismo também pode trazer como consequência a xenofobia. A xenofobia é a aversão radical a tudo aquilo que é estrangeiro. Então a xenofobia
ela não é uma questão exclusivamente étnica, ela passa pelo conceito de nacionalidade. É não aceitar a pessoa que não tem a mesma nacionalidade. E principalmente nesse século você tem um crescimento dos movimentos xenófobos, né? Principalmente no continente europeu, onde você tem uma ascensão da extrema-direita dentro daquele país. A Europa, em muitos países, você tem a ascensão da extrema-direita. E um discurso da extrema-direita que vem agradando cada vez mais o eleitorado, né, dentro da Europa é a sua oposição aos estrangeiros. É atribuir os problemas que a Europa vem enfrentando. Lembre-se que desde 2008 existe uma crise no sistema capitalista. E um dos epicentros da crise de 2008 foi justamente o continente europeu. O continente europeu é extremamente atingido pela crise do endividamento, né? É o continente mais endividado do mundo. Muitos países europeus não apresentam um crescimento econômico que seja suficiente para a geração de empregos. E nesse momento econômico da Europa, que ainda sofre efeitos da crise de 2008, é que no cenário político você tem a ascensão da extrema-direita no continente europeu. Um exemplo da extrema-direita, França. O cargo mais importante da França é de presidente. E você teve na eleição que levou o Emmanuel Macron ao poder, um segundo turno. E ele competiu com a Marine Le Pen, né, da Frente Nacional Francesa. Mesmo que a Marine Le Pen não tenha conseguido a vitória, não tenha atingido, não tenha conquistado a presidência da França, ela teve uma votação expressiva. E isso mostra como os partidos de extrema-direita, que têm um discurso apoiado na xenofobia, estão em ascensão, não apenas nas eleições dos parlamentos nacionais, nas eleições para presidente, mas também no próprio parlamento da União Europeia. É uma situação antagônica, né? É um bloco que defende a integração, mas assiste dentro do seu parlamento, né, o ganho de força dos partidos de extrema-direita. Principalmente depois do 11 de setembro, né, e esse 11 de setembro foi atribuído a um grupo islâmico, né, a Al-Qaeda, um dos primeiros exemplos no mundo do terrorismo globalizado. Né? A partir da década 90, na nova ordem mundial, o terrorismo ganhou uma nova face, o terrorismo globalizado. Você tem um sentimento que cresceu nos Estados Unidos e em alguns países europeus associados ao preconceito em relação à religião islâmica, a chamada islamofobia. É você atribuir às pessoas de cultura muçulmana, de religião islâmica, né, uma ligação com grupos terroristas. De fato, no século XXI, você teve o surgimento de diversos grupos islâmicos, né? A Al-Qaeda, ainda do final da década de 90, mas nesse século você pode destacar o Estado Islâmico, né? O Boko Haram, no território nigeriano, Al-Shabaab, no território da Somália. E esses grupos, né, bebem do extremismo, do radicalismo islâmico que você associa ao fundamentalismo. O crescimento de atos terroristas também cria um novo sentimento, né, a islamofobia. Em alguns cenários, como o próprio cenário europeu, o cenário dos Estados Unidos, você tem um encontro desses dois sentimentos radicais. A xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, e a islamofobia. A partir do momento de 2017, quando Donald Trump ele assumiu a Casa Branca, ele criou um decreto anti-imigração. Ele proibiu que pessoas provenientes de 6 países entrassem nos Estados Unidos. Desses 6 países, Síria, né, Irã e Iêmen ficam no Oriente Médio. Líbia, Sudão do Norte e a Somália são países do continente africano. São espaços distintos, mas o que você tem nesses 6 países em comum? Uma influência muito grande da religião islâmica. Então, o decreto do Donald Trump que proibiu a entrada de países provenientes pessoas desses 6 países que eu citei, ele é islamofóbico. Então, você tem algumas posturas xenófobas, no caso do Donald Trump, junto com algumas posturas associadas à islamofobia. E principalmente no território dos Estados Unidos, esse sentimento da islamofobia, ele cresce depois do 11 de setembro. A quem é atribuída a autoria do maior
ato terrorista contra os Estados Unidos. Há um grupo islâmico chamado Al-Qaeda, que surgiu no final do século XX, mas é uma fonte inspiradora para diversos grupos islâmicos que surgiram nesse século. Como eu disse, Boko Haram na Nigéria, Al-Shabaab na Somália e o Estado Islâmico, que tem sua origem dentro do Oriente Médio, Síria e no território iraquiano. Dentro do conceito de nacionalismo e xenofobia, em resumo, é importante você lembrar: Estado e nação são conceitos distintos. A nação se identifica por um sistema identitário. Esse sistema pode ser feito pela cultura, pode ser feito pela religião, mas quando dentro de um grupo você tem um nacionalismo muito forte, ele pode trazer como consequências movimentos separatistas, e esse nacionalismo mais exacerbado traz como consequência a xenofobia. A xenofobia ela tem que ser entendida de uma maneira diferente de um sistema chamado apartheid. O apartheid é quando você segrega pela etnia. A xenofobia é uma questão de nacionalidade. É não aceitar a pessoa que tem uma nacionalidade diferente. E principalmente nesse século existe um crescimento tanto dos movimentos separatistas como de movimentos xenófobos em várias partes do planeta.